Martin Luther King, organizado por Claiborne Carson, não é uma história, não é uma biografia pessoal do Martin Luther King. Essa biografia oferece coisas muito mais interessantes. É o pensamento, a evolução do pensamento desse grande herói americano chamado Martin Luther King. A vida dele, a evolução do pensamento dele se deu passando por vários tipos de filósofos. Ele estudou Marx, ele estudou os liberais, o Locke, ele estudou Rousseau, ele estudou vários grandes pensadores ocidentais que tinham como pano de fundo a luta pelas desigualdades sociais, claro que cada um da sua maneira, mas ele não conseguia ver em nenhum desses uma resposta adequada os seus grandes anseios, que eram os anseios da liberdade. Como fazer isso? Ele chegou até a pensar em alguma maneira em fazer uma luta armada contra a opressão, mas ele voltou-se e pensou, isso não vai dar em nada. Isso não vai, eu preciso achar novas formas. Esse livro, ele nos lembra um pouco você sabe, não sei se vocês conhecem aquelas canções spirituals dos negros americanos do século XVIII que fazem sucesso até hoje nas grandes missas rezadas em Nova York, em vários lugares. Esse livro bate um pouco com isso. Ele é um spiritual. Martin Luther King começa a ver algo em comum entre as diversas religiões. Entre o hinduísmo, que é a realidade e o sonho. Entre o zoroastrismo, entre o Deus da luz e os deuses das trevas. O cristianismo, entre Deus e Satã. Ou seja, a verdadeira luta, ele começa a sacar que a verdadeira luta, ela não se dá no plano de massas, mas ela se dá individualmente. Essa luta é uma luta que você que está me vendo tem que se submeter. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que ele nem menciona aqui. Por exemplo, a jihad muçulmana. A jihad muçulmana, que foi deturpada pelos terroristas, a jihad muçulmana, no seu sentido, no sentido de Maomé, no seu sentido mais puro, é o quê? É a jihad interior. É a jihad do bem contra o mal, que nós estamos sempre em guerra. Não é à toa que os psiquiatras demonstram que todos nós sofremos de uma esquizofrenia, porque temos várias vozes em luta contra nós. Nós temos que administrar essas vozes dentro de nós e muitas vezes, ao querer fazer o bem, a gente faz o mal. E muitas vezes, com nossos discursos do bem, a gente acaba praticando o mal. E o Martin Luther King começa a refletir sobre isso. Ele não tinha uma resposta. E a resposta que ele viu foi através do grande político religioso chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu uma luta contra o domínio inglês na Índia, e ele optou por uma luta pacífica, uma luta que lembra um pouco Cristo, de você dar a sua face, que eles querem bater, bata, mas não vão deixar, não vai me deixar, nada vai me impedir de lutar pela minha liberdade. E isso, a luta pela liberdade, ela não é uma luta meramente de massas, não, é uma luta individual. Se nós queremos a liberdade, se nós queremos aquilo, nós temos que estabelecer isso para nós mesmos. Ou seja, é o indivíduo. Somos nós que temos que administrar o bem que existe dentro de nós. Ele conta, por exemplo, as dificuldades que ele tinha com os partidos americanos, democrata e republicano. Ele se dava bem com Kennedy até um determinado momento, mas foi através de Lyndon Johnson que assinou a Lei dos Direitos Civis em 64, e a Lei dos Direitos Civis de 64 levou a ganhar o Prêmio Nobel.
até que em 1968 Martin Luther King foi assassinado brutalmente. Mas os ensinamentos de Martin Luther King, ele inclusive desafiou muitos teóricos negros americanos, como Malcolm X, por exemplo, que optava por uma luta mais política, mais de luta mesmo, de armada. Ele desafiava isso, apesar de eu só ter visto ele algumas vezes, mas ele desafiava esse tipo de coisa, esse tipo de prática. E foi por isso que a grande multidão acabou vindo para ele. Mas as consequências da morte dele acabou dando vazão. Como um homem da paz foi morto, os negros americanos optaram por lutar contra, lutar de uma forma mais hostil, e acabou que a coisa se degringolou, mas agora surge através do Black Lives Matter, que é exatamente isso, uma luta pacífica, uma luta que agregue brancos e negros pela liberdade. E nessa luta, fiquem certos de uma coisa, Martin Luther King está presente. A autobiografia de Martin Luther King, organizado por Claiborne Clason, que foi um cara que conseguiu todos esses textos graças a Corita King, mulher do Martin Luther King. Organizou todo o pensamento dele. Ou seja, é muito melhor do que contar a vida, do que ele fez, eu fiz assim, assim, mas a história do pensamento dele. Um livro que merece um lugar de honra na sua